E aí galera, tranquilo, numa boa? Hoje eu quero falar sobre obviedades, né? E entendo por obviedades aqui o conceito e a aproximação da ideia de comunicação com política, a ideia de conflito com confronto, né? A aproximação de ideias para que possamos refletir sobre o contexto que estamos vivenciando hoje, o contexto político. E tudo isso aconteceu quando eu estava lendo um artigo, e esse artigo ora usava a expressão conflito, ora usava a expressão confronto. Daí que surgiu a ideia da nossa conversa. Vamos entender na medida do nosso bate-papo? Bem, pensemos política. Política é comunicação, né? Não existe política sem ideias que transitam de uma pessoa para outra e da outra pessoa para mim, né? Diálogo, troca. Portanto, política significa minimamente pessoas capazes de emitir conteúdo, né, com respeito a outra pessoa, portanto elas falam e de outra forma, né, as pessoas que ouvem são automaticamente autorizadas com igual importância e relevo, né, para responder. Portanto, aí é o momento dela falar e eu ouvir. Então existe atividade e passividade entrelaçadas. Enquanto eu respeito o outro e o outro me respeita, ou seja, eu me valorizo, tanto quanto valorizo o outro, o diálogo acontece. Portanto, a política tem a ver com diálogo, comunicação e respeito. Se eu me empodero demais, eu menosprezo o outro e, portanto, me autorizo a falar mais do que ouvir, a me impor mais do que me colocar numa posição mais ou menos passiva para poder compreender o outro. Percebam que a minha valorização e a valorização do outro são elementos importantes. Podemos agora acrescentar a essa ideia de diálogo, de trocas paritárias, pelo menos em um primeiro momento, com o conceito de conflito e confronto. Conflito, desde sempre há. Seres humanos entram em conflito desde que nascem. Afinal, as pessoas são diferentes e, portanto, têm comportamentos, ideias que diferem entre si e que, portanto, são toleradas por outras pessoas, né? Toleradas no sentido de eu continuo te reconhecendo como alguém que eu gosto, como alguém que eu valorizo, né? Tento mudar esse teu comportamento, esse teu jeito, mas mudando ou não, tu continua sendo objeto do meu carinho, do meu apreço, né? Conflito, por exemplo, até para tirar a ideia de carinho e apreço, né? Pode ser na venda de imóveis. Enquanto há uma venda de imóveis, enquanto a situação de vendedor e comprador se mantém, né, o que interessa é a valorização do interesse próprio. Eu quero comprar o melhor imóvel pelo menor preço. O vendedor quer vender o melhor imóvel pelo maior preço. Há conflito? Há. Enquanto a relação de compra e venda estiver acontecendo, há
uma relação de conflito, mas não de confronto, não de ódio, não de agressividade, né? Enquanto a relação ali se mantiver, eu vou ser respeitoso, né, com relação a outra pessoa, e a outra pessoa será respeitosa em relação a mim, né? Porque o conflito, entende-se os contratantes, faz parte. Se não há conflito, não há sequer necessidade do comprador e vendedor. Eu vou lá e pego e pronto, entrega um dinheirinho, deu, né? Percebam isso? Então, de maneira geral, o conflito é interessante porque gera em nós a necessidade de saber argumentar, de saber aprender, de saber valorizar o outro e me valorizar, né? Não me submeter ao outro, mas não submeter o outro a mim. O conflito é criativo, é importante e é bacana. Já o confronto é outro patamar. O confronto é quando eu já desvalorizei o outro. O confronto é quando eu me valorizei demais, né? Na comunicação, na ideia, eu me valorizei demais e, portanto, desconheço o outro e, portanto, eu vou eliminá-lo, eu vou agredi-lo. Se é um país em relação ao outro, vai haver a guerra, vai haver o aniquilamento. No conflito, mantém-se a valorização das pessoas, a dignidade da pessoa humana e o respeito e, portanto, a criatividade, a produtividade, mantém-se a comunicação. No confronto, não há mais comunicação, não há mais criatividade, existe morte, existe o desejo de eliminação. Portanto, a política, agora resumindo, tem tudo a ver com comunicação, tem tudo a ver com conflito, mas nada a ver com confronto. Se tu, eleitor, estás ouvindo elogios ao confronto, né? Descreia nesse candidato. Não o ouça, ignore-o. Se o conflito está no ar, cresça com ele, discuta, valorize o outro, valorize a si mesmo, valorize a contenda no sentido de pessoas que estão argumentando para buscarem o melhor para todo mundo, para o país. Confronto nunca, destruição nunca, ódio, discurso de ódio, vontade de destruição, aniquilamento, não, nunca, não é para nós brasileiros que queremos a paz, a concórdia, a democracia e o crescimento. Fica a dica, abraço e até a próxima.